Nesse vídeo eu vou passar para vocês como a humanidade foi perdendo o seu poder criador pela manipulação de seres que foram se infiltrando dentro da liderança da humanidade durante todos a sua história, que fez com que o ser humano começasse a se degradar e perder a sua capacidade de criação. Ele foi aos poucos colocando essa capacidade na mão desses seres, ok? E para entender isso, o primeiro passo que tem que entender é que nesse planeta você tem a escolha e a decisão de entregar esse poder criador às pessoas, a outras pessoas. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio de escolher os nossos destinos, até o destino de entregar ou não entregar o nosso destino a essas pessoas, a outras pessoas, né? E nesse jogo, o ser humano foi sendo convencido por entidades manipulativas que sempre, no final das contas, queriam retirar do ser humano esse poder. E a minha meta, o meu desejo, sempre foi ajudar as pessoas a entender como que funciona essa mecânica por detrás do plano físico, porque a manipulação, ela não existe somente no plano físico, ela também existe em outros planos que as pessoas foram aos poucos esquecendo de que existia, até passando a um ponto de acreditar que não existem essas realidades. E é por essas realidades, as realidades do campo energético e do campo mental, até mesmo do campo da consciência, do que é acreditar que é possível, elas foram perdendo. Meu nome é Rodrigo Nogueira, sou o criador da comunidade Nave Mãe e nela tem os cursos onde eu te ajudo a despertar esse poder. O poder criador, a projeção astral e o controle de suas energias. Com esses 3 cursos principais, você consegue então modificar a sua realidade. Mas nesse vídeo eu me proponho a explicar como é que funciona esses 3 planos, ok? Então, nós vamos começar a ver aqui algumas imagens onde eu vou mostrar a existência. A primeira coisa que você tem que entender é que você é um ser divino, ou seja, você é um fractal de Deus que tem o poder criador de criar as suas realidades. Você não é o que eles colocaram como criatura. Não. Você está num corpo físico, mas você também é um ser criador que tem poder de criação. Ou seja, a mentira que eles colocaram foi de que Deus é uma entidade e você é algo modelado, criado do barro por essa entidade. E o seu objetivo de vida, o seu motivo de existência é ficar adorando essa criação, esse ser que te criou, né? Em muitas igrejas, muitos ambientes, as pessoas são convencidas de que tem que adorar essa entidade, né? De que tem que ficar adorando. E essa adoração é o que? É o envio de energias do campo astral e do campo mental para essas entidades. Elas absorvem essa energia e então trabalham para modelar a realidade que vai escravizar ainda mais essas pessoas, ou seja, fazer as pessoas adorarem e continuarem adorando esses seres como deuses da criação. E isto é a primeira e maior mentira que eles fizeram com o ser humano, transformando o ser humano em uma máquina de geração de energia para eles.
ok? Então essa é a grande e primeira mentira. Então, eu sei que é difícil para muitos de vocês que têm essa crença, têm essa visão, têm essa ideia de que precisa de alguma forma ficar adorando um Deus, uma entidade, e que se não adorar, você se torna então um ser rejeitado por ele, condenado a uma condenação eterna que para todo sempre ficará sofrendo angústia sem fim. Isto não é assim que funciona. A grande verdade é que esses deuses criadores não são o que dizem que são. Então essa é a primeira verdade. Uma segunda grande verdade é que acreditar que você tem um princípio. E a grande mentira é que, na verdade, você não tem um princípio. Você é um ser eterno. Você é um fractal do todo. Ou seja, uma entidade, uma consciência que não vai herdar a eternidade, não vai se tornar eterno. Você já é eterno, vivendo uma experiência em um corpo físico humano. E nessa experiência de viver como esse ser físico humano, você passa pelos desafios que existem em ser humano. E nesse contexto e nesse ambiente, o grande desafio de ser humano é romper com as ignorâncias de que esse ser humano é um ser limitado, é um ser finito, e ele também não o é. Ele está participando de um processo de eternidade. Ou seja, quando nós acreditamos que somos somente esse corpo físico, então nós limitamos nossas percepções somente aos sentidos físicos. E quando você se fixa somente aquilo que é sentidos físicos e não ativa o corpo astral e os sentidos do corpo astral, que é então a segunda dimensão, que é ignorada pela maioria das pessoas, você não consegue ver a verdade. Por isso que nos meus cursos eu coloco que a primeira e principal ferramenta para despertamento é a projeção astral, porque literalmente é acordar em outro plano e ver que esse plano físico, essa realidade física é apenas uma porcentagem muito pequena. Até eu tenho a tese de que o plano físico é o que a ciência diz como matéria visível, e o plano astral é o que a ciência diz como matéria escura, ou seja, matéria que eles não conseguem perceber, tocar, sentir, mas eles conseguem ver os seus efeitos gravitacionais. Ou seja, até a ciência, de um modo indireto, percebeu que existem mais coisas do que aquilo que nós possamos perceber fisicamente. E mesmo assim, elas ainda não conseguem entender como esse ambiente. Estão começando a compreender que existe algo tangível e fazer uma extrapolação de que nesse ambiente intangível, mas que existe gravidade, ou seja, existe matéria escura, que nós falamos como mundo astral, já é composto de 20 e poucos por cento, cerca de 27% daquilo que existe. Sendo a matéria física, então, 5%, o mundo astral 27%, e mais, eu vou mais longe. A minha tese, o meu conceito é que a energia escura, que eles consideram então mais de 60 e poucos por cento daquilo que existe, eu chamo de plano mental. É o plano mental. A energia escura, ou seja,
Energia escura não é uma energia escura em si, negra, né? Escura na cor escura. É uma energia que eles chamam de que não dá para se quantificar, verificar, medir, assim, no sentido de ver, né? Ou seja, da mesma forma nós não vemos os pensamentos, o plano mental, mas eles existem. E são eles que fazem o mundo se expandir. E é aqui onde eu quero chegar. A forma com que os seres dominam as pessoas é por esses planos, não é pelo plano físico. Por que é tão difícil mudar a realidade desse planeta? Por que é tão difícil mudar as coisas nesse planeta? Porque as pessoas estão atuando somente no campo físico, né? Todas ao mundo espiritual, se você pegar as espiritualidades hoje, são tudo rituais físicos para tentar magnetizar, tentar atrair, repetidas vezes fazendo a mesma coisa física. O que faz o mantra? O que faz o rito? Todo esse rito, todo esse mantra, são todas formas de tentar manipular o campos energéticos, o campo astral e o campo mental. E é por meio desses mundos que o controle está sendo feito. Não é pelo esse mundo tangível. O mundo tangível, o mundo físico que vivemos, é apenas reflexo daquilo que está correndo no mundo astral e no mundo mental. Por isso que depois de mais ou menos 30 anos de estudo, procurando uma forma de romper essa barreira, é que eu descobri a fórmula certa, que eu entendi a maneira certa. A maneira certa de romper a matriz, de fazer você romper a matriz, não é pondo força do braço, do esforço, eu ficar fazendo N jejum, oração e rezas e sacrifícios e Tudo isso é pequenininho em relação àquilo que você tem que fazer no plano astral. Ou seja, você primeiro tem que aprender a projeção astral. Que quando você sair do corpo e ver a realidade como ela é, sem dogma, sem religião, sem babaquice religiosa, primeiro você já não vai precisar mais de acreditar que existe, ter fé que existe e confiar na direção de uma outra pessoa. Não, você vai ver com seus olhos, você vai interagir, você vai falar, opa, agora eu vejo que o meu corpo não é o fim, eu tenho outra coisa. E aí que vai vir o BO, porque na hora que você acessar o astral, acessar o seu astral, você vai ver quanto lixo tem no seu astral. A primeira coisa a acontecer é que na hora que você sair do corpo em projeção astral, você vai ver o inferno na sua frente, a imundícia na sua frente, problemas e problemas 100 vezes pior do que está aqui. Porque aqui é o que vem só disso. Mesmo que você tenha uma vida razoável, você vai ver o quanto de lixo existe no mundo astral. Lixo que você está conectado por suas frequências emocionais, por seus sentimentos, por suas angústias, por suas dores, por seus traumas. Porque é lá que está, é lá que mora todos os processos energéticos e emocionais. E você vai ver muitas vezes o seu corpo destruído, o corpo de pessoas aniquilados, infernos brutais energéticos. E aí quando você volta para o corpo, você vai perceber que você está sintonizado com aquele ambiente, que você está sintonizado com aquele umbral, com aquele inferno, com aquela coisa, e que não é só um processo, entendeu? Então você vai ter que ativar uma mudança em você, uma desconexão, uma mudança de estado vibracional, sintonia emocional, para você se livrar daquele lugar, ok? E se você não fizer isso, crescimento nenhum, liberdade nenhuma vai ter. Você não vai conseguir sair da matriz nunca, porque você está dentro fisicamente, fora da matriz, pode dizer. Só que você está com sua alma conectada a esse jogo de matriz, essas realidades emocionais criadas. E no próximo etapa desse vídeo eu vou te falar como é que isso é feito, ok? Fique comigo e vamos em frente. Como
como que é feito esse processo de umbral? Lembra? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: existem uns vídeos onde eu coloco sobre os 4 mundos, onde eu explico. Primeiro nós temos o mundo da consciência, o mundo que é do plano causal, o plano, né, causal, mundo da emanação, segundo a Cabala. Depois nós temos o mundo da criação, que é o plano mental. Depois nós temos o mundo astral, que eu acabei de falar, e o mundo físico. Então o físico é cerca de 5% da realidade. O mundo astral é cerca de 20 e poucos por cento da realidade. E o campo mental é 68% da realidade. E o plano causal é a origem disso, é a fonte energética que constrói esses 3 planos que nós vivemos, que você existe. Só que você ignora os 2 primeiros e fica só em 5% e quer que a sua vida mude atuando em 5% dela. Em 5% da sua realidade, você quer mudar toda a sua realidade atuando em 5% da sua realidade, por isso que você não consegue. Por isso que você não muda nada. É necessário você atuar no campo todo, em todo o campo de que você existe. No seu corpo astral, corpo mental e corpo físico. Ok? Então como é que eles fazem? Eles manipulam a sua mente, fazendo você pensar que a única forma das coisas acontecerem são aquilo que eles transmitem telepaticamente para vocês, por histórias, pela mídia, pela política, pela ciência. Faça uma análise comigo. Qual é a história da religião mais tradicional aqui do nosso ocidente? Que um dia tudo será destruído e vai haver o apocalipse final. A besta vai vir, o anticristo vai sumir, e depois vai ser tudo destruído e e depois vai vir o reino de Cristo. Ok. Só aqueles que estão alinhados com a religião serão salvos. Essa é a crença. Ou seja, a partir do momento em que você toma a decisão e impõe a esses seres humanos a decisão, ou você vem para a nossa religião, ou você vai para o inferno, só tem essas 2 opções, você faz eles acreditar que o apocalipse é inevitável. E você vai ver sempre esse processo, essa fala, esse papo furado. Papo furado, o apocalipse é evitável. Todo mundo entendeu errado, ok? Segundo, aí você vê quem? A política falando o quê? Aquecimento global, que todo mundo tem que reduzir a população, que tem muita gente, blá blá blá, blá blá blá. Se não fizer nada, vai ver o quê? Apocalipse. Aí você vê a ciência falando o quê? Mesmo a ciência também, tanto contrária à religião, fala a mesma merda. Desculpe as palavras, mas fala a mesma coisa. O apocalipse vai vir, o aquecimento global está vindo e tudo mais. Por quê? Todo mundo concorda com a mesma coisa, para fazer você acreditar naquela realidade. Por quê? A realidade ela é construída no plano da criação. O plano da criação é o plano mental. Por isso que o plano da criação, eu já revelei em outro vídeo, que ele é chamado de arquiteto e construtor. Quando nós dizemos Deus é arquiteto e construtor, na Bíblia, na maçonaria e nas tantas entidades, significa o quê? Que você está colocando que a arquitetura, a construção da realidade, tanto o projeto, que é o arquiteto, quanto o construtor, que é o plano astral, não estão sob seu controle. Você não tem poder nenhum para fazer isso. Você não pode. É alguém que está fazendo, então você simplesmente tem que aceitar a sua realidade. No final das contas, é um processo de manipulação de criação. Eles estão manipulando o seu poder criador. O que eu estou revelando para vocês? Que vocês têm que assumir o seu poder de criação. Como? Usando a sua imaginação para criar a realidade desejada. E não ficar escolhendo entre uma realidade ou outra, participar de uma realidade ou outra. Ou seja, você não tem direito nem escolher se o mundo vai acabar ou não. Isso é uma baita de uma mentira.
Simplesmente você tem que dizer que se você vai estar dentro da arca ou fora da arca, vai estar no barco ou fora do barco, você vai estar para o inferno ou fora do inferno, você vai estar na esquerda, você vai estar na direita, você vai estar nessa minha religião ou na outra religião do outro, e aí cada um vai inventando, e o universo de manipulação vai inventando cada vez mais contextos diferentes para fazer você se entrar num processo de crença e não questionar mais de que se aquilo ali é verdade ou não, e simplesmente falar, não, tá bom, então agora eu faço uma esquerda. Significa que você concordou de modo inconsciente com aquela criação, colocando o seu cérebro para imaginar e reforçar somente a criação que eles querem que você construa. Então o processo desce de cima para baixo, vem do plano de emanação. No mundo da criação é o mundo da imaginação, ou seja, você está usando o seu cérebro para imaginar o quê? Que realidade, ok? A realidade que já tipo um zero e você acreditou, beleza, então ela ficou lá. O que acontece? Depois ela desce para o mundo das emoções, onde você fornece que sentimentos emocionais em relação àquilo, saem ondas energéticas de você que vai dando forma a essa realidade numa linha temporal dentro do plano astral. E depois dela densificar mais, então ela desce para o plano físico e vai se encaixando conforme a linha temporal vai fechando aquelas crenças, aqueles processos. Ou seja, o próximo processo de acreditar piamente, fazer um grande coletivo de gente acreditar piamente em uma profecia, por exemplo, vai fazer essa profecia se manifestar na realidade. Porque é um processo de criação, de cocriação. Eles estão manipulando a informação para fazer você acreditar que aquela realidade é possível, e então eles manifestam essa realidade. E aí fala, não, viu como é verdade? Aconteceu a profecia de X pessoa, entendeu? E aí? Mas na verdade você colaborou com a criação daquela realidade, que é aquela linha de tempo, concordando de modo inconsciente no seu plano mental e no seu plano astral. Esse é o grande jogo da criação. Se você retomar esse poder para você, acabou, zerou. Endgame para eles. Essa é a saída. Aceitar e entender que você tem que parar de criar as realidades que eles estão te manipulando para criar com o seu próprio poder. E aí você retira esse poder deles, retoma para você esse poder, e aí acabou. Você começa a destruir o poder das elites manipulativas que ficam criando realidades que eles querem, onde eles ganham e a gente perde de qualquer jeito. Essa é a saída. Poder Criador. Link na descrição.